Glória a Deus. Bom dia, você que está a partir de agora pelas redes sociais, Facebook, YouTube. Graças a Paz, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive aqui na cidade de Mangaratiba. Estamos localizados na rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Vem estar conosco, venha nos fazer uma visita, venha conhecer essa obra que tem crescido aqui em Mangaratiba. Eu tenho acrescentado dia a dia. Nós estamos aí fazendo os nossos ajustes, embolsando, trocando, montando, tá ficando. Se você seguir aí através do Facebook, você vai ver, ou através do YouTube, você vai ver o que nós já temos feito por aqui. Então, vem estar conosco, venha nos fazer uma visita. Costumo dizer que o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Fazer parte dessa família. Nós estamos reunidos aqui toda terça-feira, às 19 horas, quinta-feira, 19 horas e domingo, 9 horas, nós fazemos o nosso culto na parte da manhã, 9 horas nós nos reunimos para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Quero aproveitar nesse momento e mandar um abraço a todos os membros das igrejas Cristo Vive, espalhadas pelo Rio, pelo mundo, pelo Brasil. Recebo o abraço do Núcleo Avançado Cristo Vive aqui em Mangaratiba também. Nosso abraço, nosso respeito a toda a família apostólica, ao nosso diretor de missões, junto com a sua esposa, o bispo Daniel e sua esposa Bispa Lídia. Recebam o nosso abraço, recebam o nosso carinho, em nome de Jesus. Mensagem dessa manhã, nós temos por título: O amor jamais acaba. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao versículo 8, e diz assim a palavra do Senhor: O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. O versículo 8 inicia dizendo: o amor jamais acaba. Pai querido e amado, nós te louvamos, já te agradecemos pelos efeitos que essa mensagem irá fazer na vida dos teus filhos. Tenho certeza, Pai, que ela será colocada em terra fértil e produzirá a 100 e a 1000. Falará ao coração dos teus filhos, Pai, para que entendam que o melhor é viver em família. O melhor é ter uma família feliz. O melhor é viver uma família de paz. Por isso nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Glória a Deus. A integridade e a fidelidade geram segurança no casamento. Então, quando o casamento existe, o casamento ele é respaldado por integridade, por fidelidade, existe segurança. E nós vemos alguns versículos, nesses versículos, algumas orientações que nós precisamos seguir, porque como temos falado, no mundo de hoje, a tendência é destruir a família. O que mais se quer hoje é destruir a família. É liberação de drogas, é liberação de aborto, liberação de ideologia de gênero, tudo isso que afronta os preceitos bíblicos e destrói a família. Hoje em dia, aquelas palavras que víamos dentro de casa, né, Senhor, Senhora, isso já não existe mais. Os pais apenas olhavam, os filhos entendiam. Hoje em dia o pai tira até o olho, o filho não entende. Então, muita coisa mudou. Por quê? Porque devagarzinho foram colocando na cabeça das pessoas e desconstruindo o conceito família.
pode desconstruir o conceito de família aonde quiser, mas nunca vão desconstruir o conceito de família na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz homem, mulher, filhos. Ela fala família, a família é composta por homem, mulher e aí gera filhos. Então, esse é o conceito de família. E nesse conceito de família existe algo chamado respeito, que é outra coisa que querem desconstruir. Agora, essa semana, um grupo de alunos de uma faculdade aí no interior de São Paulo teve um ato obsceno e aí perderam lá a vaga, né? Faculdade de Medicina, perderam a vaga. Se sacrificaram, estudaram para conseguir entrar, porque chega na faculdade, desconstrói todo um conceito até de inteligência. Claro que toda regra tem a sua exceção. Então, nós vemos nesses versículos que lemos a partir do versículo 4, que ele começa dizendo: o amor é paciente. Mas poderíamos perguntar, será que o amor tem sido paciente nos dias de hoje? Nem sempre. O que a gente vê é agressão, o homem querendo se impor e a mulher não aceita. E aí, muitas das vezes, a mulher quer se impor, já está desconstruindo também o conceito de família. Então, tudo isso já começa por aí. Então, o amor não tem sido paciente. Fala sobre que o amor, ele é benigno. Benigno é bom, é paz, é tranquilidade, mas não. O que nós vemos hoje em dia é o quê? Machismo, nós vemos feminismo e nós vemos aí todo esse conceito de um amor benigno sendo jogado fora. Porque está difícil de entender hoje em dia o que é um amor benigno. Porque a gente vê, se ele liga aí a televisão, você só vê isso. Feminicídio, mandou matar porque não consegue mais viver juntos, se separam e aí o homem acha que a mulher foi embora, mas ela não tem direito de arranjar ninguém, ou a mulher acha que o homem foi embora e não tem direito de arranjar ninguém, e aí vem a confusão e um manda matar o outro. É dessa forma que tem acontecido. O amor não arde em ciúme, é outra coisa também. Quando há confiança, não tem que haver ciúme. Ou você confia ou você não confia. Então, o ciúme destrói qualquer relacionamento. O ciúme destrói um relacionamento. Então, você tem que ter confiança. E como é que você tem confiança? Confiança a gente conquista. Então, a mulher, o marido confia, ele não tem ciúme. O homem, o marido que a mulher confia, ela não tem ciúme. Então, confiança se conquista. Não é, não, mas eu... Sabe como é que é, né? Fora de casa, não tem fora de casa. Você tem que ser, tanto homem quanto mulher, você tem que ser o mesmo em casa e na rua e em casa. Acabou. Eu trato todas as pessoas que eu me relaciono da mesma forma. Eu vejo as pessoas, eu vejo tanto quando estou sozinho como quando estou do lado da minha esposa. Porque a hora que, eu sempre parto do princípio, a hora que alguém que eu trate dessa forma, quando vier a minha esposa não vier falar comigo e me tratar do jeito que estamos acostumados, eu já vou ficar meio de uma pulga atrás da orelha, então eu já começo a me preocupar. Então, isso por quê? Porque eu não quero ter em casa um problema causado por atitudes erradas. Então, eu procuro andar no caminho certo, minha esposa procura andar no caminho certo e acabou. Ciúme aqui em casa, irritamos e não temos, porque nós confiamos. Tem que ser assim. Na verdade, o casamento tem que ser assim. Você tem que ter confiança. Então, não se ufana, não é vaidoso, né? Não é triunfante, não é jactancioso, não é aquele amor assim, amor igual ao meu não há. Se ufana. É um amor bom, um amor gostoso de se viver, algo bom. Não se ensoberbece, não é um amor assim orgulhoso, não se exalta.
Não se conduz inconvenientemente. Acabei de falar atrás. Em casa você é uma pessoa e na rua você é outra pessoa. Não. Você tem que ser em todos os lugares a mesma pessoa. O que você é em casa, você é na igreja, você é na rua. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não tem esse negócio. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim o ditado? Não tem isso. Não tem esse ditado. Não procura os seus interesses. O interesse é mútuo. E em casa nós temos isso de bom. É mútuo. Tudo é nosso. É em prol da família, em prol dos filhos, em prol da casa. Não tem esse negócio, o meu salário, o seu salário, o meu carro, a minha casa, não. É nosso. Não tem um interesse pessoal. Não é um amor assim que se exaspera, não é colérico, não é enfurecido. Qualquer coisa quebra tudo, sai jogando tudo para longe. Não é dessa forma. Não se ressente do mal. O que é não se ressentir do mal? É o famoso jogar na cara. Naquele dia. Por isso que a gente tem que ter, quando você é chamado a perdoar, você coloca uma pedra, perdoa alguém por algum deslize, qualquer coisa, é para você colocar uma pedra. Se você ficar com aquele sentimentozinho lá dentro de você corroendo, isso aqui não vai nunca funcionar. Porque no primeiro problema, na primeira confusão, na primeira desavença, vai lá no fundo do baú, abre, procura, aqui no dia 31 de fevereiro de 1834, foi lá longe, ainda foi no dia 31 de fevereiro, nem existe. Mas o pessoal vai procurar, como é que é? Hoje eu estou me lembrando do ditado meio doido, chifre e cabeça de cavalo. É muito do interior, vai procurar cavalo, tem chifre, não tem, você vai procurar. Então, não tem esse negócio. Você não tem que ficar se ressentindo, passou, acabou, perdoou, esqueceu, fim de papo. Joga lá no arquivo morto, de preferência aperta o botão de deletar e acabou. Porque se você for ficar toda hora, qualquer probleminha, você. Não, marido ou esposa lá cometeu lá um deslize, e errou, pediu perdão, aí a esposa perdoou, o marido perdoou, acabou, aí passa 1 ano, 2 anos, tá tudo bem, aí por algum motivo houve um atraso, choveu muito, está tudo alagado, atrasou a chegada do marido, atrasou a chegada da esposa. Você não olha a chuva, você não olha o repórter, você não olha que está tudo alagado, você olha o relógio. Sei não, hein? Aí quando a pessoa chega em casa, você não quer saber o que aconteceu, você já parte com 7 pedras na mão. Já para briga mesmo. Tá pra onde? Com quem? Fazendo o quê? Acabou. Você foi lá no fundo do baú procurar algo que muitas das vezes não está nem acontecendo. Foi a chuva, alagou, atrasou, trabalhou um pouco mais. Então, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tem aquele relacionamento que a pessoa torce para o outro quebrar a cara, se dar mal. Eu avisei que ele ia se dar mal, eu avisei que ela ia se dar mal. Não é errado isso. Relacionamento em casa tem que ser algo assim bem tranquilo, tem que ser algo que traga paz, traga alegria, traga paz para os filhos. Você já imaginou o filho que vê pai e mãe se degladiando o dia inteiro? Aí não vai dar certo nunca. A criança já vai crescer já chateada. Então, o versículo 7, ele fala assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, é junto. Veio lá um momento de
problema na família, às vezes uma notícia de uma enfermidade, ou mesmo um desemprego, algo que está ali, todo mundo junto, todo mundo junto, todo mundo, tudo só, todo mundo ali, passando a mesma situação. Tudo crê, vai passar, já acabou. Na hora de orar, todo mundo orando com o mesmo propósito. Tudo esperando juntos, que aquilo vai acabar. Né? Tudo suporta, estão juntos ali. São momentos que você tem que estar junto. Porque se você nessa hora que a situação ficou complicada, aí há um racha, mas não foi lá no dia e fez aquele juramento lá, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com dinheiro, sem dinheiro, magrinho ou gordinho, tudo junto, né? Tem algumas palavras que precisa acrescentar no casamento, né? Porque a pessoa casa e acha que aquele marido bonito, como é o meu caso, né? A pastora, quando casou comigo, achou que eu ia continuar lindo toda vez, mas nunca ela imaginou que eu ia ficar cada vez mais bonito. Como ela acabou também ficando mais bonita. Então acha que nunca vai envelhecer, acha que nunca vai engordar, acha que nunca vai ter enfermidade, nunca, não há nada disso. Aí quando acontece, joga para o lado, como se fosse algo descartável. E aí o versículo 8 diz, o amor jamais acaba. Não é bem assim não, pastor. O amor está aí firme e forte enquanto houver tudo bem. Enquanto tiver dinheiro, enquanto a despensa estiver cheia, enquanto tiver tudo bem, aí é o amor. Mas se a coisa começar a ficar feia, se está todo mundo junto, se todos estão no mesmo propósito, então você tem que crer que esse momento vai passar. Você tem que crer que aquela situação vai. É um momento que está acontecendo. Senão, você nunca vai. Porque aí você fica com raiva e você acaba indo embora, seja homem, seja mulher, e aí constitui outra família. Você acha que lá na frente você não vai ter problema? Vai ter problema, porque isso aí é um ciclo. Um dia está lá, outro dia está melhor, outro dia já não está tão melhor. Isso é um ciclo, Mas o importante é que você saiba que tudo vai passar. E se você estiver junto, é muito mais fácil, né? Porque junto, você com a tua esposa puxando, juntinhos, é bem mais leve, se torna mais leve tudo aquilo ali. Né? E aí o senhor ainda no meio ali, o cordão de 3 dobras, aí é tranquilo. Você passa, você vence, e quando você vê, passou. O que vai ficar, muitas das vezes você fala, caramba, foi. Aí você lembra, né? Foi bravo, né? Caramba, aí passou, mas passou. Vencemos, avançamos. Né? Então, o amor, você tem que com humildade se submeter um ao outro. Efésios capítulo 5, versículo 21. Efésios capítulo 5, versículo 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, isso é humildade. É você e a sua esposa juntos. Mas isso é uma utopia. Bom, o que você acha uma utopia, mas tente fazer dessa utopia que você acha uma realidade. Tente fazer com que a coisa funcione como a palavra de Deus orienta. Para isso existe o manual. É para você não fazer a coisa errada. Você quer ver um exemplo? Não tem nada a ver com a mensagem, vamos te dar um exemplo. Eu tive um problema aqui com a minha geladeira, e ela tem lá um dispositivo que abre e fecha para poder refrigerar a parte de baixo da geladeira. Eu
por entender alguma coisa de eletrônica, foi lá, eu vou desligar isso aqui. Eu desliguei esse dispositivo, mantive ele aberto, mas o que eu fiz? No manual dela não fala sobre isso. Eu ontem procurei um amigo que trabalha com isso e fui tirar minha dúvida com ele. Aí ele, não tem problema nenhum, então você pode manter, tá tudo certo, fez certo, tá? Ah, mas no casamento eu vou procurar o amigo? Aqui, ó. Aqui você tem um manual que fala sobre tudo. Está aqui o amigo, é o Senhor. Você coloca o seu joelho, chame lá sua esposa, seu esposo, juntos, vão orar, vão procurar, porque aqui você vai encontrar o quê? Um caminho certo para você seguir. Com o quê? Com humildade, né? Sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, temendo a Cristo. O marido, ele deve amar a sua esposa como a si mesmo. E aí, eu peço permissão ao Espírito Santo para fazer ao contrário. A esposa também tem que amar o marido como a si mesmo. Porque na hora, lá do casamento, a palavra de Deus diz o quê? Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e formará com sua esposa uma só carne. E automaticamente, ela também faz parte disso aí. Então, são juntos, os dois juntos. Aí Efésios capítulo 5, versículo 28, diz assim: assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Assim também a esposa deve amar o marido como ao seu próprio corpo. Quem ama o marido, a si mesmo se ama. Aí essa colocação foi minha. Não está na Bíblia. Estou falando do marido, estou colocando dos dois lados. Né? Aí no versículo 31 diz assim: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E aí também é a mesma coisa aqui: eis porque deixará a mulher seu pai e sua mãe, e se unirá ao seu marido, e formarão os dois uma só carne. Mas aí tem aquele casamento que qualquer coisinha, você não cozinha igual a minha mãe. Então não casasse, ficasse morando lá até o dia que ela botasse para fora. Isso também, né? Um montão de homem velho aí agarrado no pé da mãe até hoje. Então não tem esse negócio. Você não cozinha igual minha mãe. Você não é igual meu pai. Claro que não é. São duas pessoas criadas de maneira diferente, de forma diferente, e que agora vão estar juntos. Então, não pense que você vai casar com um homem que é o seu pai. Não é. Ele não tem nada do seu pai. Você que vai casar com uma mulher que é igual a sua mãe. Não é. Tem nada da sua mãe. A minha esposa, minha mãe se chamava Ana, minha esposa se chama Ana. Mas tem uma diferença. Ela é Ana com N, minha mãe era Ana com 2 N. Minha mãe cozinhava de um jeito, ela cozinha de outro. Então não tem que ficar, sabe? Porque a minha mãe fazia o arroz. Outro dia nós comentamos até isso, mas foi até rir, né? Foi rindo, porque eu me lembro que minha mãe fazia o arroz lá e quando estava quase cozido, embrulhava aquela panela no jornal. Isso é coisa de antigo, né? Embrulhava, nem jornal dá mais hoje, quase não se compra jornal. Aí embrulhava lá o jornal, deixava, né? A gente estava rindo outro dia lembrando disso. Não estou dizendo, você tem que embrulhar o arroz no jornal. Primeiro que eu não compro no jornal, as notícias eu vejo aí através da internet, da televisão, então já não se tem mais esse hábito de estar lendo o jornal. Alguns ainda mantêm. Então, você não pode, não, porque, o meu pai furava a parede assim, tá bom, mas o marido fura a parede de outra forma. E tem marido que nem fura, não faz, prefere pagar, mas pelo menos resolve. Então você não tem que ficar comparando o seu pai com seu marido com seu pai, nem a sua esposa com a sua mãe, né? Mas o momento que nós estamos assistindo é um momento de quê? Da morte do casamento. Porque, não, já começa assim: se não der certo eu me separo e caso de novo. E agora ainda tem um detalhe: se não der certo com ele eu procuro ela. Ou ele diz assim: se não der certo com ela eu procuro ele.
Olha como é que a coisa já está começando para ir para outros caminhos também. Entendeu? Então isso é o quê? É o casamento destruído, é a morte do casamento. Se não der certo, eu me separo e caso de novo. Se não der certo, eu me separo e caso de novo. E aí você vê pessoa que já está na quinta mulher, o homem a mulher já está no quinto marido. E aí, é o marido, é a mulher que é o problema ou é você? Pare e pense. É melhor, muitas das vezes, você parar, pensar, chamar para conversar, chamar para poder entrar num acordo e manter o seu casamento. Não esqueça que casamento gerou filhos. Aí você tem lá os filhos criados cheios de problema. Por quê? Porque não houve um entendimento. Tem hora que não vai ter opção, mas vamos tentar de todas as maneiras reconstruir sem essa situação. Porque a cultura do mundo, ela é contra os princípios bíblicos. Aí o mundo diz assim: você não está feliz? Separa. Não está dando certo? Separa. É essa forma que o mundo te orienta. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala: deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, formarão uma só carne. E é para sempre, porque diz até que a morte os separe. Vemos hoje a destruição do conceito de família. Quando você cria várias famílias, vários conceitos de família. Família hoje não é mais, falamos há pouco, homem e mulher e filhos. Agora família tem várias tonalidades. Pode ser 2 homens e adota filho, 2 mulheres e adota filho. Esse é o conceito de família que o mundo está trazendo. Estão corrompendo a verdade da palavra do Senhor com a desculpa de ser mais abrangente e mais inclusivo. E por isso eles vão corrompendo a verdade. Resumindo, essa verdade está chegando ao final. Alguém pode levantar e dizer: pastor, mas isso tem que acontecer. Bom, tem que acontecer, mas você não é obrigado a aceitar e nem viver dessa forma. Você pode continuar vivendo dos seus padrões bíblicos. Pode continuar vivendo da maneira como o Senhor já te orientou, da maneira correta. Né? A base de uma família, ela tem que ser sólida, firmada sobre a rocha e no temor do Senhor. Efésios 5, 21 diz aí: sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. 21:5 não, 5:21. Aí aquela colocação. Então, a família, ela tem que estar firmada sobre a rocha que é Cristo, no temor do Senhor, e aí se sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Tem mulher que morre de medo do marido. Tem marido que morre, parece brincadeira, mas é verdade. Tem marido que morre de medo da mulher. A mulher diz logo assim: se você vier de grave para aqui, ó. Aí pronto, senta a mão no cidadão. E tem marido que senta, isso está errado, gente. Já imaginou? Que família é essa que vai. Como é que o filho vai. Não, lá em casa. Ó, já deu até a polícia. Já deu até a polícia lá em casa. Papai pegou a mamãe, se não fosse a polícia chegar, olha só como é que essa criança vai crescer. E meu pai, coitado, minha mãe bate nele direto. É verdade, isso acontece. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É hora de parar, é hora de conversar, é hora de acertar. Porque atrás de um casamento, pai e mãe, tem filhos. Tem filhos.
E filho, ele se espelha no pai, se espelha na mãe. Pai e mãe tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. O casal, ele deve ser submetido um ao outro em amor e humildade. Filipenses 2, versículo 1 ao versículo 4. Filipenses 2, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entreados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o casamento ele tem que estar enraizado nisso aqui, ó. Todo mundo junto. Não fazer nada por partidarismo. Não, do meu jeito, é do jeito. Não. É de comum acordo. Né? Versículo 2: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Uma casa em que há comunhão de pensamentos, claro que há divergência. Você não pode falar, tem divergência, sempre tem. Por que que tem? Eu falei, são duas pessoas criadas de maneira diferente e agora vão ver junto. Mas essa divergência, ela pode ser o quê? Ela pode ser ajustada para que haja o quê? Comunhão de pensamento. Para que a coisa funcione. E como é que vai haver esse ajuste? Através de quê? Através de diálogo, através de conversa. Não, mas se nós quisermos... Não, porque eu quero que seja dessa cor. Está chorando comigo no início, sofreu um pouco comigo, o negócio de cortina. Não, mas se for dessa cor, tem que ser dessa cor. Depois, a casa da mulher, gente, mas vamos fazer assim, aí você entra num acordo. Vamos tentar ajustar dessa maneira? E é isso aí. O início do casamento é meio complicado no sentido de ajuste, porque é agora na mesma casa, vivendo debaixo do mesmo teto e tem que ajustar. Mas você não pode deixar que esse ajuste, daqui a 30 anos você ainda está ajustando. Para ajustar outras coisas, já está de outros momentos, não pequenas coisas. Então, tem que haver um ajuste. Para quê? Para que a casa seja alegre. Né? Claro que minha casa é 100%, não. Ela tem os seus problemas, mas ela tem os seus ajustes. Você vai conversar, você vai entrar num acordo, você vai colocar a sua opinião, você vai ouvir a opinião do outro. Isso é muito importante também. A hora que um dá uma opinião, você ouve, a hora que o outro dá uma opinião, você ouve. E aí tenta se ajustar para poder chegar a um denominador comum. Aí no versículo 8 diz assim, no versículo 5 aí de Filipenses capítulo 2, nos mostra o quê? O melhor exemplo para uma vida a dois é o quê? É o exemplo de Cristo. Versículo 5: tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse exemplo que Cristo nos dá é o que tem que ter dentro de casa. É humildade. Ele foi humilde. Ele poderia dizer, não, mas eu sou o próprio Deus aqui na terra. Eu faço o que eu quero, bem quero. Eu não quero passar por isso, não vou passar e acabou. Não. Ele entendeu por que ele estava aqui, o que ele veio fazer,
E ele amou a igreja, que somos nós, de uma forma tal que ele deu a sua vida por cada um de nós. É a mesma coisa. O marido tem que amar a sua esposa a ponto de dar a sua vida pela esposa, e a esposa amar o marido a ponto. Mas não. Chega lá um momento de enfermidade, ó, vão embora. Se é o marido, a esposa vai embora. Se é a esposa, o marido vai embora. Mas não foi na alegria e na doença, gente. Perdão, na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza. Isso foi só lá na hora que ele era jovem, que ela era jovem, estava tudo certinho no lugar, agora as rugas apareceram, a enfermidade bateu a porta, o cabelo esbranquiçou, a barriga desceu, e agora acabou o amor? Então, o casal deve ter boa conduta. Isso também é primordial. Até porque, você já imaginou aquele casal que na rua, na igreja, amor da minha vida, coisa linda, aí quando chega em casa, sai lá, garrafa voando pela janela, prato, garfo, faca, pancadaria, gritaria. O que o vizinho fala? E ainda diz que são crentes. Então, o casal ele tem que ter boa conduta. Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versículo 20. Diz assim: Provérbios capítulo 11, versículo 20, diz assim: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Então, um casal que anda em integridade é o prazer do Senhor, até porque é testemunho. Mas aquele casal que é perverso, que vive aos trancos e barrancos, isso aí, o Senhor abomina. O versículo 22, aí de Provérbios 11, é assim: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa, que não tem descrição. Não adianta ser bonitona, lindona, cheia de ajustes, porque agora a moda é essa, lipoaspiração, esses negócios todos aí. Não adianta isso se não tiver descrição, ou uma mulher vulgar. Não adianta o homem também querer, porque também o homem está aí nesse mesmo pique aí, está se ajustando de academias e não sei o que, para ficar bom, não sei o que. Também, se não houver, não for um homem que tenha um proceder correto, que tenha descrição. Não adianta. Vai dar tudo errado. Vai dar de forma errada, porque não vai ter boa conduta. A pessoa vai olhar e aí, como diz aqui, como joia em focinho de porco. Imaginou você pegar um colar de diamante pendurado no focinho do porco? Não. Aquela porquinha com baita colarão de diamante? Não adianta nada. A casa, nós vamos caminhando para concluir a nossa mensagem, ela tem que viver num ambiente abençoado. A casa tem que ser um ambiente abençoado. Sabe? Quando você sai, o homem sai do trabalho, o desejo dele tem que ser voltar para casa. Quando a esposa sai do trabalho, o desejo dela tem que ser voltar para casa. Tem gente que não, vou dar uma parada ali no Manuel da esquina, vou lá tomar uma meia dúzia, e vou procurar chegar em casa lá para as 11 horas, que a hora que eu chegar em casa já está todo mundo dormindo. Quer dizer, a casa dele virou apenas um dormitório.
não tem prazer de estar em casa junto com a família, junto com os filhos. Não tem esse prazer. Então, isso tem que acontecer, porque o lar tem que ser um ambiente abençoado. Provérbios capítulo 31, versículo 10 ao versículo 12, diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, o marido tem o quê? Tem prazer de voltar para casa, porque ele tem em casa uma mulher virtuosa. O versículo 23 diz assim: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Sabe? Uma casa ajustada em que a mulher é uma mulher virtuosa, as pessoas já olham para o marido e respeitam. Porque se ela é uma mulher virtuosa, é porque ele por si só também já é um homem que se dá o respeito. Então, isso é uma outra forma. Versículo 25: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Não se preocupa por quê? Porque sabe que está andando no caminho correto. Está tudo certo. Sabe que o Senhor está ali naquele lar, junto. Ele vai abrir as portas para que o provedor traga a provisão. Ele vai dar sabedoria à esposa para manter a casa. Vai dar sabedoria ao marido para estar junto com a família. Então, é um lar feliz. E aí o versículo 28 ao 31 diz assim: levanta-se seus filhos e lhes chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto de suas mãos, e de público a louvarão as suas mãos. E aí, a mulher virtuosa, muitas das vezes o marido nem é crente, nem é evangélico, né? Ouve falar, pode até levar a mulher à igreja, mas não, lá eu não fico. Mas ela acaba conquistando o seu marido através do seu procedimento. E a mesma coisa, às vezes a esposa, é o que acontece, casaram, não conheciam o evangelho, e um foi chamado na frente do outro, tem casal que é chamado junto, mas um foi primeiro que o outro, e aquele que foi primeiro, o seu testemunho, o seu procedimento vai conquistar o outro. Às vezes numa família uma pessoa é chamada e o proceder dessa pessoa conquista uma família. Então, o que nós precisamos é entender o seguinte: nós somos a reserva moral da sociedade. Nós fazemos parte de uma reserva moral da sociedade. E querem destruir essa reserva a todo custo. Você precisa entender isso. Querem destruir essa reserva moral a todo custo. Mas não se deixe levar por pensamentos e raciocínios falados. Nada paga uma família firmada na rocha, que é Jesus. Então, a sua família, a minha família, a nossa família, ela tem que estar firmada na rocha, que é Jesus. Porque só assim nós vamos caminhar e cada dia mais receber de Deus o que por Ele já foi prometido. Então, uma família firmada na rocha. Filhos abençoados, marido abençoado, esposa abençoada, dias de paz e dias de vitória. Amém? Porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Vamos colocar de pé. Pai querido e amado, nós te louvamos por essa palavra, nós te louvamos pela nossa família, nós te louvamos pela nossa casa. Que nós possamos cada dia mais aprender de Ti, ouvir de Ti e caminhar de acordo com os Teus desígnios.
Que a nossa família, Pai, seja uma família exemplo para as pessoas que estão à nossa volta. Que possamos, Pai, cada vez mais fazer a diferença. Que as pessoas possam nos olhar e ter em cada um de nós exemplo de vida, exemplo de vitória, exemplo de família, exemplo de pai, exemplo de mãe. É o que eu te peço nessa manhã. E quero declarar sobre todas as famílias, tanto as daqui, como as que estão através do Facebook, do YouTube. Quero declarar um grande mover. Que toda essa movimentação que existe para destruir a família, nós repreendemos nessa manhã em nome de Jesus, declarando a nossa família pertence ao Senhor Jesus. Nós vivemos de acordo com a palavra do Senhor. A nossa família, ela é fortalecida, porque o Senhor tem fortalecido a nossa casa. Porque o Senhor tem sido o primeiro na nossa casa. Nós temos colocado o Senhor em primeiro lugar. Faça isso. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Já receba nessa manhã um grande mover de Deus. Mudança na tua casa. Se teu filho estava afastado, eu já profetizo que ele voltará para a tua casa em nome de Jesus. Ele voltará para o Evangelho em nome de Jesus. Se o teu marido, por algum motivo, está vivendo de uma forma errada, ele vai receber o toque do Espírito Santo. E ele vai entender o caminho que ele está seguindo é um caminho errado. E ele vai honrar você, esposa. Se a esposa, por algum motivo, está desonrando o seu marido, ela vai sentir o toque do Senhor e ela vai honrar esse marido, porque as famílias são criação de Deus. E nós declaramos famílias vencedoras e abençoadas em nome de Jesus. E se você crê, recebe, diga amém e dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Estenda suas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida e no seio de tua família, não só hoje, mas para todo sempre. E se você crê e recebe, diga amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Venha nos fazer uma visita. Tenha uma semana vitoriosa, tenha uma semana de paz. Em nome de Jesus, graça e paz.